medida em que possibilitou a vitória do Hitler, não tem somente a ver com o resultado em si, que já foi uma derrota muito grande para o proletariado alemão. Mas a conclusão que se tirou daquele negócio, que era o seguinte: a política do Partido Comunista foi correta. Essa era a política oficial, do stalinismo, e que foi seguida pelos demais partidos da Internacional Comunista. Desse processo, Trotsky tirou uma conclusão, que ele expressa nas seguintes palavras. Ele diz: o proletariado alemão vai se recuperar, o stalinismo nunca mais. E o stalinismo nunca mais não queria dizer que o stalinismo não seguiria sendo uma força política importante, mas que isso aqui era impossível ser reformado. Isso aqui era impossível cumprir um papel revolucionário mais na história. Olá a todos e todas! Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história da Quarta Internacional. E você que está aqui vendo este vídeo, se nós vamos falar da quarta, você precisa ver aqui nesta série, nos episódios anteriores, a história da primeira, da segunda e da terceira internacional. E você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a divulgar. Quarta Internacional fundada por Leon Trotsky. Toda a polêmica existente, stalinismo versus trotskismo. São poucas organizações de esquerda que reivindicam a Quarta Internacional, que são trotskistas. Muitas organizações pararam na Terceira Internacional stalinista. O porquê de tudo isso? E para fazer hoje o bate-papo explicando a história da Quarta Internacional, eu estou aqui com o camarada Davis, que é da direção nacional do PSTU, que vai fazer esse bate-papo aqui conosco. E eu gostaria de já começar fazendo uma pergunta. O porquê que foi fundada a Quarta Internacional, sendo que ainda existia a Terceira? É contigo, Davis. A pergunta sobre por que o Trotsky fundou uma internacional, ela também é importante por um problema atual, porque tem a ver com... o Trotsky estava preocupado com uma coisa, que tem a ver com que tipo de partido, que tipo de método e que programa a classe trabalhadora precisa para poder derrotar o capitalismo, para poder os trabalhadores governarem. E a experiência histórica tinha demonstrado que as internacionais anteriores, ainda que tenham cumprido um papel importante nesse sentido, tinham, algumas de uma maneira, outras de outra, não tinham conseguido chegar a esse objetivo, tinham falhado. Ele se dá, então, a essa batalha de formar uma organização internacional que pudesse ser direção e fornecer um programa para a classe trabalhadora para tomar o poder. Muitas vezes, a luta do Trotsky ela é associada com uma coisa que é a luta contra a burocratização. Então, que se para nisso, que é o que fez por exemplo, as conclusões do aparato soviético lá sobre os crimes de Stalin, são conclusões que param nos crimes de Stalin do ponto de vista da repressão, das mortes, do genocídio de comunistas, desse tipo de coisa. E o Trotsky lutou contra a burocratização. Mas a luta do Trotsky contra a burocratização ela tinha um objetivo político. Ela tinha o objetivo de garantir que os trabalhadores eles pudessem ser sujeitos, que os trabalhadores eles pudessem governar e que pudessem ter um partido vivo para isso. A história do Trotsky ela teve muito ligada aos acontecimentos políticos daquela época. Então, já perto da morte do Lenin, começou uma batalha vinda do Stalin, com a sua fração dentro do Partido Comunista na União Soviética, uma batalha contra o trotskismo, que defendia essa linha principista, essa linha de independência de classe. E não foi uma coisa simples. Nas conferências que beiraram aí a morte do Lenin, teve toda uma batalha contra as posições do Trotsky que foram extremamente burocráticas, que envolviam deslocamento de militantes, que envolvia repressão, que envolvia cooptação, que envolvia a utilização de distribuir cargos para poder comprar aliados políticos, ao ponto de que, por exemplo, na conferência do final de 23, o Trotsky tinha 36%, as posições do Trotsky tinham 33% em Moscou, e tiveram 3 delegados no final da conferência, um total de mais de 200 e poucos.
Então, teve uma luta que se utilizou do aparato para poder conseguir derrotar essas posições do Trotsky. O que o Trotsky fazia diante disso? Ele não tinha uma relação de luta pelo aparato, de luta por cargos, desse tipo de coisa. Tampouco uma luta para criar outra organização, para romper com o Partido Comunista, nada desse tipo. A luta era para convencer o partido, para ganhar o partido para um programa. Em 24, no ano da morte do Lenin, já começou, o aparato stalinista já começou a associar trotskismo com uma tendência pequeno-burguesa, com abandono do leninismo, com esse tipo de coisa. E a posição do Trotsky tampouco era romper o partido e a Internacional. As posições do Stalin foram gerando crimes políticos importantes. Então, se você pega a Revolução Chinesa de 25 a 27, a posição do Stalin de aliar, de submeter o Partido Comunista da China à direção burguesa do Kuomintang foi uma traição que provocou um banho de sangue no meio entre os comunistas. E a luta do Trotsky nesse momento não era uma luta para criar outra internacional, não era uma luta para criar outro partido, não era uma luta para dividir a organização, era uma luta para disputar a posição dos comunistas para uma posição revolucionária, para dizer isso aqui que está sendo feito está errado. É capitulação às direções burguesas nesse momento. E deu uma luta durante todo esse período. O Trotsky foi expulso do Partido Comunista da União Soviética em 27. E quando ele foi expulso, ele não teve uma posição de romper a Internacional, de criar outra organização, nada desse tipo. E ele chegou num ponto que ele disse isso aqui não tem mais retorno, que foi em 1933. Porque desde o início da década de 30, ele começou a se desenvolver um negócio que era a possibilidade do Hitler ganhar o governo na Alemanha. E com a possibilidade do Hitler ganhar o governo na Alemanha, ele propôs toda uma política principista de unidade dos trabalhadores, sem capitular as direções reformistas, mas de unidade dos trabalhadores para lutar contra a possibilidade do nazismo na Alemanha. E ele passou todo esse início da década de 30 dizendo: aqui façamos frente única, aqui um programa dos trabalhadores para a Alemanha, aqui uma posição forte dos comunistas para poder atrair os social-democratas e lutar junto contra o nazismo. Bem, o stalinismo teve outra posição. Alguns anos antes ele tinha capitulado a direção burguesa na China, agora diante da Alemanha, com a social-democracia ele dizia nenhuma aliança com a social-democracia. Nenhuma aliança com a social-democracia, que era uma direção reformista operária, com peso na classe operária, que precisava juntar as duas principais direções da classe operária, o Partido Comunista e o Partido Social-Democrata, para poder derrotar a possibilidade do nazismo. Ele não fez isso e possibilitou a vitória do Hitler. Na medida em que possibilitou a vitória do Hitler, não tem somente a ver com o resultado em si, que já foi uma derrota muito grande para o proletariado alemão. Mas a conclusão que se tirou daquele negócio, que era o seguinte: a política do Partido Comunista foi correta. Essa era a política oficial, do stalinismo. E que foi seguida pelos demais partidos da Internacional Comunista. Desse processo, Trotsky tirou uma conclusão, que ele expressa nas seguintes palavras. Ele diz: o proletariado alemão vai se recuperar, o stalinismo nunca mais. E o stalinismo nunca mais não queria dizer que o stalinismo não seguiria sendo uma força política importante, mas que isso aqui era impossível ser reformado, isso aqui era impossível cumprir um papel revolucionário mais na história. Nesse momento, ele empenhou a luta para a construção de uma outra organização. E olha que isso não foi fácil, porque esse momento foi em 33. A fundação da Quarta Internacional foi em 38. Então, isso aqui tem 5 anos entre uma coisa e outra. Ele deu toda uma luta. Nesse período, ao mesmo tempo que ele passava por coisas como o processo de Moscou, que matou aí milhares de comunistas, que eram processos promovidos pela burocracia stalinista para manter os seus privilégios, que se dirigiu muito contra antigos comunistas que se opunham à política do Stalin, não só contra comunistas, mas também contra comunistas
que se opunham à política do Stalin, os trotskistas, a oposição de esquerda, foi duramente afetada por esses processos, ao mesmo tempo que estava sendo dizimada toda uma geração de comunistas. O Trotsky estava combatendo isso e dando política, fazendo política, tentando responder à realidade, tentando responder aos processos na França, que tinha uma situação pré-revolucionária, com possibilidade do fascismo, depois com Frente Popular, respondendo à Espanha. Tem toda uma série de escritos do Trotsky muito interessantes sobre a Espanha, que passava por guerra civil, que o proletariado estava na ofensiva e que depois tem uma Frente Popular que também responde a isso. Então, isso aqui foi todo um período de acúmulo histórico para poder formar a Quarta Internacional, que se formou em 1938, em uma conferência na França, que um ano antes teve vários dos seus dirigentes assassinados, inclusive o filho do Trotsky, o Leon Sedov, que era um dos seus principais colaboradores, o secretário do Trotsky, vários dirigentes trotskistas assassinados. Então foi realizada uma conferência clandestina na França para poder fundar essa organização. Mas, insisto, não tinha a ver com uma disputa de aparato, com uma disputa de cargo. Não é como dizem muitos teóricos burgueses, de que tinha uma luta entre dois lados para ver quem controlava a União Soviética. Tinha um aparato stalinista que se utilizava da conquista da Revolução para poder manter os privilégios de uma burocracia de um lado, e de outro lado, uma direção revolucionária que lutava para manter as tradições do leninismo. E você, trabalhador que chegou até aqui, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a divulgar. O canal do Weller é conteúdo de interesse para os trabalhadores. E o porquê desta série falando da história das internacionais? Porque o sistema capitalista ele se organiza de forma mundial para atacar a classe trabalhadora. E nesse sentido, a resistência dos trabalhadores também precisa ser mundial. Trabalhador é trabalhador em qualquer lugar do mundo. Trabalhador da GM no Brasil não é diferente do trabalhador da GM nos Estados Unidos. Então, você, trabalhador, nós precisamos debater esse tema do internacionalismo. E Davis, quando a gente fala da Quarta Internacional, nós estamos falando do programa de transição, que foi o programa que o Trotsky elaborou, que serviu como parâmetro para a fundação da Quarta Internacional, um programa que nós reivindicamos até os dias atuais. Então eu queria que você falasse um pouco sobre este programa de fundação da Quarta Internacional, também conhecido como o programa de transição. Esse texto ele tem uma importância muito grande. Tanto que é ao ponto de que ele foi o documento político votado na conferência. A conferência da Quarta foi um negócio, isso, tinham matado vários dirigentes da Quarta Internacional, nas vésperas da conferência mataram o secretário do Trotsky, e eles conseguiram realizar uma conferência em um dia somente. Era o que era possível fazer. E essa conferência em um dia, ela discutiu o programa de transição, e discutiu a fundação da Quarta e seu estatuto, e elegeu uma direção para a Quarta Internacional. Essa conferência, inclusive, é esse negócio, tinha poucos países presentes, um deles era um brasileiro. Tinha o Mário Pedrosa, que foi representando a América Latina. Mas eles votaram esse texto do programa de transição. O Trotsky não pôde estar presente nessa conferência por uma questão de segurança. Ele não tinha como se deslocar até a França para poder estar presente na conferência. Mas ele realizou toda uma série de debates antes com dirigentes dos partidos da Quarta para poder preparar um pouco os debates que iam ser feitos por ali. Uma parte dessas discussões, que hoje você encontra com fácil acesso na internet, são os debates sobre o programa de transição. E o Trotsky ele parte de uma compreensão que o programa ele deriva, o programa é a expressão de uma compreensão comum da realidade e das tarefas.
que quer dizer isso? Ele quer dizer uma coisa que é o seguinte, normalmente nós consideramos o programa como aquela listinha do, sei lá, não pagar a dívida pública, aumento geral de salários, coisa desse tipo. O Trotsky ele dava uma outra, ele tratava isso de uma outra maneira. Ele dizia uma coisa que é o seguinte, isso aqui deriva de uma explicação da realidade. Nós compreendemos a realidade e compreendendo a realidade, nós conseguimos derivar daqui as tarefas e aquilo que são as palavras de ordem, a política que nós utilizamos para poder levar até os trabalhadores. Isso é uma coisa importante porque a Quarta Internacional acumulou uma experiência histórica que está expressa nesse programa. A experiência histórica que está expressa nesse programa é, em primeiro lugar, a experiência do proletariado russo que tomou o poder na União Soviética. Essa experiência histórica e as tarefas que vieram dali estão expressas nesse programa de transição. Mas a Quarta Internacional e a oposição de esquerda durante todo esse período foi se desenvolvendo. Então eles incorporaram a experiência, por exemplo, do Partido dos Estados Unidos, que era, nesse momento, a maior seção da Quarta Internacional. Se você vê, tem algumas coisas que se referem diretamente aos Estados Unidos, ou a experiência das frentes populares na França, na Espanha, ou a experiência do nazismo, por exemplo, que também está expresso no programa de transição, ou mesmo da burocratização da União Soviética. Toda essa experiência histórica está expressa ali naquele texto e ela vai derivar em política, em tarefas para os trabalhadores. Qual é a lógica com que se trabalha no programa de transição? É a lógica de que as condições objetivas, a realidade, o desenvolvimento do capitalismo fez com que as condições para uma revolução socialista estivessem maduras. Esse é um debate muito importante naquela época, porque, inclusive, o stalinismo difundiu em uma série de países, particularmente nos países coloniais e semicoloniais, de que nesses países não estava colocada a tarefa da revolução. Que nesses países estava colocada a tarefa de desenvolvimento capitalista durante um período, de democracia burguesa, de acúmulo de experiência do proletariado, para que depois se fizesse... Então eles propuseram durante bastante tempo frentes populares entre os trabalhadores e a burguesia. Eles propuseram governos, ou mesmo políticas de colaboração com a burguesia, como aqui no Brasil era a Aliança Nacional Libertadora. Então, o Trotsky ele partia de uma ideia de que as condições para a Revolução Socialista elas estavam não só maduras, como estavam apodrecendo. Só que elas tinham um limite aqui, que tem a ver com um problema subjetivo. Como assim subjetivo? Subjetivo do ponto de vista dos sujeitos, dos trabalhadores, do proletariado, da direção do proletariado. Então, o que o Trotsky dizia? Trotsky dizia o seguinte: a realidade, o capitalismo criou uma condição que nos coloca já a tarefa objetiva de tomar o poder com a classe trabalhadora. Mas a direção do proletariado, ela ainda não é forte o suficiente para cumprir essa tarefa. Então, qual é a tarefa que dá o programa de transição? A tarefa que dá o programa de transição é o seguinte: é construir essa relação, superar essa contradição entre as condições objetivas e a direção do proletariado. Para isso, o que ele faz? Ele diz uma coisa que é o seguinte: nós precisamos superar o velho programa da social-democracia. O que era o velho programa da social-democracia? O velho programa da social-democracia era um negócio que dizia: durante o dia a dia, na nossa tarefa cotidiana, quando nós estamos conversando com os trabalhadores, nós agitamos um programa mínimo. Aquilo que está para ser resolvido agora e o que são tarefas imediatas. Isso aqui é o que nós agitamos. Lá na frente, nos dias de festa, nos momentos em que estamos comemorando, nós agitamos o que é preciso em algum futuro distante do socialismo. Como as condições objetivas estão colocadas e o que falta é a direção uma direção revolucionária que conduz o proletariado à tomada do poder, então a tarefa do programa de transição é, sem abandonar as consignas democráticas, sem abandonar as consignas mínimas, sem abandonar aquilo que são as necessidades mais imediatas dos trabalhadores, estabelecer uma ponte entre essas tarefas imediatas e a necessidade da superação do capitalismo.
Então, o que tem a ver com fazer justamente os trabalhadores chegarem a essa compreensão, a compreensão da necessidade de superar esse sistema de fome, de desemprego, de morte. E que não bastaria lutar somente contra a fome em si, precisaria lutar contra o sistema que causa essa fome. Que não basta lutar somente contra o desemprego em si, precisa lutar contra o sistema que causa esse desemprego. Essa ponte, que não é uma coisa simples, é o que se propõe a fazer o programa de transição. E também acho que nós precisamos tratar isso aqui, como um negócio que não tem a ver com assumir exatamente aquelas palavras de ordem que estão ali. Porque lembra, o programa, ele está dizendo, o programa deriva de uma compreensão da realidade. O programa precisa primeiro compreender a realidade para se materializar em tarefas, para se materializar em política. Então, nós também precisamos compreender a nossa realidade hoje para poder materializar em política, utilizando esse método que ele propõe no programa de transição. Essa é um pouco a tarefa que... Isso aí, Davis, muito boa as suas explicações, e eu gosto bastante de falar sobre o programa de transição, porque o Trotsky, ele explica de uma forma que dá pra gente debater com o trabalhador, porque quando você fala de socialismo, que é a nossa reivindicação máxima estratégica, para você chegar até aí, necessita de uma explicação. E o Trotsky, no programa de transição, ele fala sobre essa ponte, que significa você partir das coisas imediatas, que são das coisas concretas, para você discutir com o trabalhador a estratégia do socialismo. Porque muitas vezes, se você vai com o seu programa máximo, já falando daquilo que é estratégico, muitas vezes as pessoas não entendem. Então, a gente tem que pegar aquilo que é mínimo. Se está tendo uma reivindicação, uma luta num bairro, por exemplo, para que tenha mais professores na escola, isso é uma luta mínima, que nós estaremos, que nós vamos fazer, mas nós vamos discutir junto com os professores, junto com os alunos, os pais dos alunos, junto com os funcionários, que para a gente ter de fato uma escola que seja bom para todos, isso é somente numa sociedade socialista. E para ter uma sociedade socialista, primeiro a gente precisa derrubar este atual regime e sistema que é o capitalismo. Então, isso é muito interessante. Partir daquilo que é concreto para a gente discutir aquilo que é estratégico. E agora, Davis, uma última pergunta para a gente ir encerrando esse nosso bate-papo. Falamos aqui da fundação, da Quarta, o que é o seu programa de fundação, que é o programa de transição, e por que que nós reivindicamos o programa da Quarta Internacional até os dias atuais. Porque a Quarta Internacional, fundada na década de 40. Por que não veio a Quinta? Por que não veio a Sexta? Por que não veio a Sétima? Por que que nós reivindicamos esse programa até os dias de hoje? Então, essa é uma pergunta também que é importante, porque é justamente isso. Nós somos trotskistas e temos orgulho de ser trotskistas, e não consideramos isso um dogma, nós não tratamos os textos, os escritos, ou seja, o programa de transição, ou seja, a teoria da revolução permanente, ou sejam os outros ensinamentos do Trotsky como um dogma. Justamente isso que dizia antes. É impossível que a gente consiga aplicar esse programa à realidade do nosso país hoje, sem fazer um estudo do nosso próprio país, sem compreender as tarefas, sem entender. O que nós utilizamos é um método, são conceitos, é uma determinada visão de mundo, uma visão da realidade que se materializa através dos problemas concretos. Agora veja, alguns ensinamentos que são importantes daí do programa de transição, mas não só do programa de transição, do que são as bases da Quarta Internacional. Por um lado, toda essa luta do Trotsky contra a burocratização da União Soviética, ela tem uma importância grande que tem a ver com a ideia de que a classe trabalhadora precisa ser sujeito. Esse é um conceito fundamental do trotskismo. E por isso o trotskismo sempre lutou por democracia operária. Seja nos partidos, seja nas organizações do movimento, seja nos estados, como foram os estados operários burocratizados. Lutamos por democracia operária porque a única forma de levar adiante a luta pela construção de uma sociedade socialista é se
se os trabalhadores forem sujeitos da construção disso, se eles forem indivíduos ativos, se eles forem porta-vozes disso aqui. Não existe outro jeito de... Por isso lutamos contra experiências que surgiram, como as revoluções que surgiram pós-Segunda Guerra Mundial, que surgiram sem democracia operária. Então, ao mesmo tempo que reivindicamos os processos revolucionários, criticamos aquilo que nós achamos que são nos seus limites, no seu programa e na sua forma de funcionar, no seu regime político. Essa luta é muito importante. Um outro aspecto fundamental do trotskismo, que nós fazemos questão de reivindicar, tem a ver com a independência política da classe trabalhadora. Isso é uma coisa muito importante, porque o stalinismo conseguiu acabar com um negócio que era sagrado para a classe trabalhadora, que tinha a ver com essa ideia de que os trabalhadores têm um projeto próprio, de que os trabalhadores precisam conquistar na sociedade o espaço para a aplicação desse seu projeto próprio. E, durante bastante tempo, o stalinismo adotou formas de governo, que eram as frentes populares, e formas de táticas no movimento, que eram as frentes antifascistas, que eram as frentes... todo tipo de frente que juntava trabalhadores e burguesia, setores da burguesia que eles consideravam progressivos, para poder enfrentar algum inimigo comum. Às vezes, o imperialismo dos Estados Unidos, às vezes, um país invasor no seu país. O trotskismo, herdeiro do leninismo, do marxismo, lutava para, ainda que nessas situações fosse necessário realizar unidades, que essas unidades elas não poderiam afetar a independência de classe do proletariado. E isso era um ensinamento muito importante. Mesmo durante a luta contra o fascismo na Alemanha, ou nos outros países que lutaram contra o fascismo, por exemplo, todos os textos do Trotsky sobre a França que tratam desse tema, ele defende uma política em relação a esse tema do fascismo e a necessidade da mais ampla unidade, mas ao mesmo tempo que preserve a independência de classe do proletariado. O programa de transição, ele tem uma importância para a gente entender, e os textos do Trotsky, assim como Lenin, que ensinou bastante, a importância das demandas democráticas na política do Partido Revolucionário. Então, as lutas por liberdades democráticas, as lutas contra as opressões, o machismo, o racismo, a LGBTfobia, agora nesse momento bastante importância, a luta em defesa dos imigrantes, tudo isso como parte do programa do Partido Revolucionário, que deve ser tratado de uma maneira que conduza isso à compreensão da necessidade da superação desse sistema capitalista. Isso que você falou sobre o problema do caráter internacional da nossa luta é uma coisa muito importante também, é parte dos ensinamentos do trotskismo que nós preservamos e que foram abandonados por uma série de organizações. Disso, da independência de classe do proletariado, deriva uma coisa que é a independência do partido do proletariado, de que os trabalhadores eles precisam se organizar no seu partido, assim como na sua internacional, com o centralismo democrático, fortemente centralizados, mas ao mesmo tempo extremamente democráticos. Isso tudo são ensinamentos que são completamente atuais, porque o problema é que a história das organizações do movimento operário no último século, em função do papel que cumpriu o stalinismo, a social-democracia, na experiência brasileira o petismo, fez com que uma série desses ensinamentos que eram comuns à classe trabalhadora no período das internacionais que vocês discutiram antes, como na primeira, por exemplo, fossem abandonados. Então a nossa luta é uma luta para manter isso aqui, é uma luta para que esses ensinamentos, esses princípios, esses pressupostos, e por isso nós achamos que o trotskismo é uma coisa válida, atual. Na verdade, a continuação do marxismo para os dias de hoje. É isso aí, nós estamos chegando agora aqui ao fim de mais uma série que falou da história das internacionais. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ajude a divulgar conteúdo de interesse para os trabalhadores. E aqui, nesta série especial, falamos da história da Primeira Internacional, a luta de Marx e Engels contra os anarquistas e os ultra-esquerdistas. História da Segunda Internacional,
a luta da Rosa Luxemburgo junto com Carlo Binetti contra os reformistas. Terceira Internacional, falamos da experiência do que foi a Revolução Russa. E desde o episódio da Terceira e agora da Quarta Internacional, a gente fala da importância de Leon Trotsky na fundação da Quarta e também toda a luta contra a burocracia stalinista. Canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Eu gostaria de deixar aqui uma indicação de leitura. Nós falamos aqui sobre este programa de fundação da Quarta Internacional, o programa de transição, e nós temos este programa em um livro. Deixo aqui para vocês como indicação. Nós temos na editora Sanderman. Quem quiser adquirir, só dá um toque, entra aqui, deixa o comentário que a gente responde ou pesquisa aí no site da editora Sanderman. E eu e o camarada Davis, nós somos militantes do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, partido que pertence a uma organização internacional, a LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores. Então, você gostou aqui do conteúdo da primeira, segunda, terceira e quarta internacional? Quer conhecer um pouco mais do nosso partido, da nossa organização? Entre em contato, venha conhecer o PSTU, venha conhecer a nossa internacional. Canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores.